O discernimento de espíritos é um dom espiritual único e poderoso, descrito nas Escrituras como uma habilidade dada por Deus para reconhecer e compreender as forças espirituais que operam ao nosso redor. Esse dom não apenas permite perceber a presença de entidades espirituais, mas também entender suas intenções, seja de origem divina, humana ou maligna. Muitas pessoas que possuem esse dom podem não estar cientes de sua capacidade, ou até mesmo ignorá-la, mas ela está constantemente em ação, orientando suas decisões e interações. A seguir, apresento 14 sinais que podem indicar que você tem o dom de discernimento de espíritos. Primeira sensação de inquietação ao estar em certos lugares. Se você sente uma sensação de desconforto ou inquietação em locais específicos, como igrejas, casas ou outros ambientes, pode ser um sinal de que há uma presença espiritual ali. Esse tipo de percepção vai além da simples ansiedade ou nervosismo. É uma sensação profunda que você não consegue explicar completamente, mas que indica que algo não está em equilíbrio espiritual. 2. Você percebe mudanças no ambiente ao redor de você. Pessoas com o dom de discernimento frequentemente notam mudanças no ambiente, como uma súbita queda na temperatura ou uma sensação de pesadez quando algo não está certo. Isso pode ser um reflexo das energias espirituais presentes naquele espaço. Terceiro, sentimentos de náusea ou repulsão em certas situações. Quando você está em uma situação ou com alguém cuja energia espiritual não é saudável, pode sentir uma forte repulsa ou até náuseas. Esse mal-estar pode ser um reflexo do seu espírito discernindo algo negativo ou maligno naquelas circunstâncias. Quarta, você sente que pode ler as pessoas profundamente. A habilidade de perceber rapidamente a verdadeira intenção de uma pessoa, muitas vezes antes mesmo de ela falar ou agir, é um indicativo claro desse dom. Você consegue enxergar além das palavras e ações, sentindo o que está por trás delas, se é uma energia positiva, negativa ou algo mais complexo. Quinto, sonhos proféticos ou visões. Indivíduos com discernimento de espíritos muitas vezes experimentam sonhos ou visões que revelam realidades espirituais. Esses sonhos não são meramente simbólicos. Eles têm um propósito claro de trazer sabedoria, alertar sobre perigos espirituais ou até mesmo proporcionar uma visão do futuro. 6. Percepção de presenças espirituais invisíveis. A capacidade de perceber a presença de espíritos, mesmo quando eles não são visíveis aos olhos físicos, é um sinal claro desse dom. Você pode sentir uma forte presença em determinado momento ou perceber movimentos sutis que os outros não conseguem perceber. Sétima habilidade de identificar intenções negativas. Além de perceber a presença de espíritos, você tem a capacidade de discernir as intenções de um espírito ou de uma pessoa, sejam boas ou más. Se alguém tem a intenção de prejudicar ou manipular os outros espiritualmente, você será capaz de perceber isso com clareza. Oitavo, você sente empatia de forma intensa. A empatia de alguém com o dom de discernimento de espíritos vai além do normal. Você consegue sentir as emoções de outras pessoas com uma profundidade tão intensa que às vezes pode ser difícil distinguir entre o que é seu e o que é do outro. Esse dom permite que você compreenda a luta interna das pessoas, mesmo que não expressem verbalmente. 9. Você experimenta sensações de paz ou paz interior em determinados lugares ou pessoas. Por outro lado, quando você está perto de uma pessoa ou em um lugar com boas energias espirituais, você experimenta uma sensação de paz e tranquilidade. Isso é um reflexo de sua capacidade de discernir ambientes e espíritos benevolentes ou positivos, que transmitem calma e conforto. 10ª percepção de mentiras ou falsidade. Você tem uma habilidade aguçada para perceber quando alguém está sendo desonesto. Mesmo as mentiras mais sutis ou enganosas não escapam de sua percepção. Você consegue sentir uma dissonância entre o que é dito e o que realmente está sendo transmitido espiritualmente. 11. Experiências com entidades espirituais. Este é um dos sinais mais evidentes,
mas também pode ser um dos mais assustadores para aqueles que não estão preparados. Pessoas com o dom de discernimento podem ter experiências diretas com entidades espirituais, sejam elas boas ou más, que se manifestam de maneiras diferentes. Às vezes em sonhos, outras em sensações físicas ou visões. 12. Sensibilidade à música e ao som. A música e os sons podem carregar energia espiritual poderosa. Se você tem o dom de discernimento de espíritos, pode sentir uma diferença notável em como certos tipos de música ou sons afetam seu espírito. Algumas músicas podem trazer um sentimento de elevação espiritual, enquanto outras podem induzir sentimentos de inquietação. 13. Você recebe direção espiritual, direta em seus pensamentos ou orações. Às vezes, pessoas com discernimento de espíritos podem sentir uma orientação direta durante momentos de oração ou meditação. Essa orientação pode vir de um anjo, Espírito Santo, ou até mesmo de um espírito de sabedoria, guiando a pessoa a tomar decisões corretas ou a entender o que está acontecendo ao seu redor. 14. Sensação de tensão ou conflito interior. Em certas situações, você frequentemente sente que está sendo puxado para diferentes direções, ou que há um conflito interno entre o que é certo e o que não é. Esse conflito pode ser uma manifestação do discernimento espiritual, onde você percebe o que está espiritualmente correto e o que não está, mesmo que a situação pareça normal ou sem grandes conflitos. Esses 14 sinais são apenas alguns dos indicadores que você pode ter o dom de discernimento de espíritos. Se você se identificou com vários desses pontos, é importante buscar orientação espiritual e, se possível, fortalecer seu dom através de oração, meditação e estudo da Palavra de Deus. Com esse dom, vem também a responsabilidade de usar essa habilidade para o bem, ajudando a discernir o que é divino e proteger-se contra influências espirituais negativas. 15. Você atrai pessoas em busca de conselho espiritual. Pessoas naturalmente se sentem à vontade para desabafar com você ou buscar conselhos sobre questões profundas, mesmo que você não seja próximo delas. Isso acontece porque seu espírito transmite autoridade e paz, e elas sentem, muitas vezes sem saber, que você enxerga além. 16ª. Forte intuição em relação a decisões importantes. Sua intuição vai além do mero pressentimento. É como se uma voz interior, firme e clara, dissesse o que fazer ou evitar. Em decisões cruciais, você costuma saber o caminho certo, mesmo quando as circunstâncias apontam para outra direção. 17. Capacidade de interceder com poder. Quando você ora por alguém ou por uma situação, sente que algo se move no mundo espiritual. Sua oração não é apenas uma conversa com Deus, mas um ato de guerra espiritual, como se você sentisse as forças invisíveis sendo confrontadas diretamente. 18º. Facilidade em identificar influências espirituais em objetos ou mídias. Você pode sentir desconforto ao assistir certos filmes, ouvir certas músicas, ou até tocar em objetos que parecem carregar algo estranho. Essa sensibilidade é um alerta do seu espírito discernindo energias associadas àquilo, mesmo que o conteúdo pareça inofensivo para os outros. 19. Incômodo com hipócritas e manipuladores espirituais. Você sente uma aversão quase imediata a líderes espirituais ou religiosos que falam de Deus, mas agem com arrogância, falsidade ou manipulação. Mesmo que sejam carismáticos e populares, algo dentro de você grita que há engano ali, e geralmente está certo. 20. Momentos de isolamento ou silêncio espiritual profundo. Muitas vezes você sente a necessidade de se afastar do barulho, das distrações e até de pessoas, não por misantropia, mas porque seu espírito precisa estar em sintonia com o que é sagrado. São nesses momentos que você mais percebe a movimentação espiritual ao seu redor. 21. Capacidade de identificar cargas espirituais em outros, mesmo sem conhecer. Você pode encontrar alguém pela primeira vez e sentir que aquela pessoa carrega algo, dor, opressão espiritual,
ou até uma influência maligna. E na maioria das vezes, isso é confirmado depois. Esse tipo de percepção não vem dos olhos, mas do espírito. 22. Sensação de alerta ao ouvir. Certas palavras ou ensinos. Quando alguém está ensinando algo espiritual que parece errado, distorcido ou mal intencionado, seu interior reage como um alarme. Mesmo que o ensinamento pareça correto superficialmente, você sente que há algo obscuro por trás, como se o Espírito Santo te alertasse. Ter o dom de discernimento de espíritos não significa viver com medo ou desconfiança, mas sim com clareza espiritual. É como andar com os olhos do espírito bem abertos, enxergando nuances que a maioria ignora. Esse dom é tanto uma forma de proteção divina, quanto um chamado à responsabilidade. Você se torna um vigia espiritual, alguém que percebe os movimentos do invisível e muitas vezes age em silêncio, em oração, em intercessão. No entanto, esse dom também pode ser solitário. Nem todos entenderão o que você sente ou vê. Às vezes você será desacreditado ou até rotulado como sensível demais. Mas no fundo, você sabe que não se trata de emoção. É uma sensibilidade espiritual legítima, um presente dado para que você se posicione com coragem diante das batalhas que não se travam com armas humanas. É essencial buscar equilíbrio, discernir sem julgar, perceber sem carregar o peso do mundo. O discernimento não é para condenar, mas para iluminar, proteger, libertar. E quanto mais você se conecta com o Espírito de Deus, mais clara se torna essa percepção. O que antes era apenas um pressentimento passa a ser revelação. O que era confuso se torna direção. O que parecia estranho ganha sentido. E talvez, nesse momento, você esteja começando a entender por que sempre se sentiu diferente. 23. Você sente cargas espirituais ao tocar pessoas ou objetos. Ao segurar um objeto antigo, entrar numa casa ou até tocar alguém, você sente como se captasse informações invisíveis, uma sensação, um peso, uma impressão espiritual. É como se aquele item ou pessoa carregasse uma assinatura energética e você a captasse sem esforço. 24. Você distingue facilmente entre emoções e influências espirituais. Enquanto muitos confundem tristeza com depressão espiritual ou raiva com opressão, você consegue perceber claramente a diferença. Você sabe quando está lidando com emoções humanas legítimas e quando há algo espiritual tentando influenciar o ambiente ou uma pessoa. 25. Você já teve a sensação de ver além da aparência de alguém. Mesmo que alguém seja gentil, sorridente e até carismático, você sente que há algo errado por trás. Você enxerga uma máscara espiritual e sabe que aquilo não é quem a pessoa realmente é. Em outras situações, você percebe pureza em alguém que todos ignoram ou rejeitam. 26. Você experimenta uma fadiga espiritual. Depois de certas interações, após conversar com certas pessoas ou frequentar determinados lugares, você sente um cansaço que não é físico. É como se sua energia espiritual tivesse sido drenada. Essa exaustão pode ser um sinal de que seu espírito esteve em alerta, absorvendo e lutando contra influências negativas. 27. Você é muito atento ao olhar das pessoas. O olhar de alguém costuma lhe revelar mais do que palavras. Você sente a presença espiritual de uma pessoa apenas ao cruzar os olhos com ela, como se visse através da superfície. E muitas vezes você evita certos olhares instintivamente, pois sente que há algo perigoso ou pesado ali. 28. Você já foi acordado no meio da noite com sensações espirituais. Em muitos momentos você acorda de madrugada com o coração acelerado, uma impressão estranha no ambiente ou sentindo que precisa orar. Esses despertares espirituais não são aleatórios. Podem indicar presenças, mensagens ou batalhas acontecendo no plano invisível ao seu redor. 29. Você capta atmosferas espirituais em cultos, igrejas ou reuniões. Durante encontros espirituais, você não apenas participa, você sente o que está se movendo. Sabe quando o ambiente está carregado de sinceridade ou religiosidade superficial? Sente quando há libertação, cura, manipulação ou apenas performance.
Você discerne a atmosfera com clareza, mesmo em silêncio. 30. Você se sente guiado a falar ou se calar sem explicação lógica. Em momentos específicos, sente claramente que deve falar algo, uma verdade, um alerta, uma palavra de consolo, mesmo sem entender totalmente o motivo. E em outras vezes, sente que deve se calar, mesmo quando todos estão falando. Essa intuição é a manifestação silenciosa do dom em ação. 31. Você já se sentiu atacado. Após uma atitude espiritualmente corajosa, após orar por alguém, revelar algo espiritual ou confrontar uma mentira, você sente que algo negativo tenta te atingir, emocionalmente, fisicamente ou espiritualmente. Esse contra-ataque espiritual é comum em pessoas com esse dom, pois suas ações incomodam o reino das trevas. 32. Você tem um desejo constante de buscar a verdade em tudo. Seu espírito não tolera engano, seja em doutrinas, relacionamentos ou decisões. Você sente um impulso interno de buscar o que é verdadeiro, mesmo que doa, mesmo que vá contra a maioria. Essa busca constante é combustível do discernimento. Quanto mais você ama a verdade, mais sensível se torna ao que é falso. 33. Você capta o clima espiritual antes mesmo de entrar em um lugar. Antes mesmo de atravessar a porta de uma casa, loja, templo ou hospital, você já sente o clima espiritual que reina ali. Uma atmosfera pesada, opressiva, ou, ao contrário, acolhedora e leve, te alcança de imediato. É como se seu espírito se conectasse com o ambiente antes do seu corpo. 34. Você já sentiu que palavras eram envenenadas, mesmo soando doces. Alguém pode estar elogiando, aconselhando ou até pregando, mas suas palavras, apesar de doces, trazem uma carga que incomoda o seu espírito. Você sente que há manipulação, orgulho ou engano escondido por trás da fala, e seu discernimento dispara como um alerta silencioso. 35. Você tem facilidade em enxergar correntes invisíveis. Em alguém, mesmo sem saber a história da pessoa, você percebe se ela está espiritualmente presa, por medo, pecado, culpa, mágoas ou opressão. Isso se revela no olhar, na postura, na energia que ela transmite. É como ver algemas que ninguém mais enxerga, mas que seu espírito reconhece. 36. Você sente que há algo mais além da superfície nas notícias ou mídia. Ao assistir noticiários ou ver certos conteúdos nas redes sociais, você sente que nem tudo que está sendo mostrado é o que realmente está acontecendo. Seu espírito reconhece manipulação, agendas escondidas ou intenções espirituais por trás de informações aparentemente comuns. 37. Você já foi usado para proteger alguém sem saber, exatamente como talvez você já tenha sentido um impulso forte de orar por alguém, falar algo específico ou simplesmente estar presente em um momento crucial. E só depois descobriu que aquela atitude teve um impacto profundo. Isso acontece porque seu dom se manifesta mesmo quando sua mente ainda não compreendeu tudo. 38. Você percebe a presença de Deus ou do mal em momentos inesperados, mesmo em situações corriqueiras, como no trânsito, em uma fila ou no silêncio do seu quarto. Você já foi surpreendido por uma forte sensação espiritual. Às vezes, uma paz profunda te envolve, como se Deus estivesse ali contigo. Outras vezes, um peso repentino revela que algo não está certo espiritualmente. Essa percepção, fora do contexto religioso, é um sinal claro de sensibilidade espiritual ativa. 39. Você é naturalmente alerta a influências espirituais sobre crianças e ambientes familiares. Ambientes familiares e a presença de crianças despertam seu senso espiritual com mais intensidade. Você percebe quando algo está afetando espiritualmente uma casa, como discussões constantes, pesadelos infantis, doenças repetitivas ou uma sensação de opressão inexplicável. Seu discernimento se manifesta como um impulso de proteger, purificar e orar por aquele ambiente. 40. Você sente
Quando uma pessoa está espiritualmente aberta ou fechada, há pessoas que, mesmo em silêncio, transmitem uma abertura espiritual. Você sente que elas estão sedentas, quebrantadas, disponíveis para algo divino? Outras, apesar do sorriso no rosto, revelam um bloqueio, uma resistência profunda à verdade espiritual. E você percebe isso sem que ninguém precise dizer uma palavra. 41. Você já sentiu que precisa sair de um lugar, imediatamente, sem saber o motivo. Essa sensação súbita de que algo não está certo aqui e que você precisa se afastar, sair ou até mudar de caminho, acontece com frequência. Não é medo ou ansiedade. É como se seu espírito reagisse a algo oculto, alertando você com urgência. E, muitas vezes, essa saída o protege de algo que só será compreendido depois. 42. Você se sente espiritualmente chamado quando alguém está sofrendo em silêncio. Você sente quando alguém ao seu redor está passando por tormentos espirituais, mesmo que essa pessoa esteja sorrindo ou disfarçando bem. É como se o sofrimento silencioso dela gritasse para o seu espírito. E, naturalmente, você se sente chamado a orar, apoiar ou simplesmente estar perto. 43. Você tem momentos de revelação espontânea. Sobre situações ou pessoas sem esforço consciente, você já soube coisas que ninguém tinha contado. De repente, compreende a origem de um problema, a influência por trás de uma situação ou a real condição de uma pessoa. Esses momentos de revelação não são pensamentos comuns. São impressões espirituais profundas, como se viessem de uma fonte superior. 44. Você já sentiu que alguém era enviado, tanto para o bem quanto para o mal? Você já conheceu pessoas que, ao entrar na sua vida, te trouxeram paz, respostas, direção, como se tivessem sido enviadas por Deus, e outras que, desde o início, você sentiu que não vinham com boas intenções, mesmo sem motivo aparente. Seu discernimento capta essas missões invisíveis por trás de encontros aparentemente casuais. 45. Você é naturalmente atraído por ambientes de oração, mas também sente quando são vazios de espírito. Mesmo que alguém ore em voz alta, use belas palavras ou impressione com conhecimento bíblico, você sente quando aquela oração não tem peso espiritual. E, ao contrário, já foi impactado por orações simples, feitas em humildade, mas que carregavam uma unção real. Seu espírito não é enganado por aparência. Ele reconhece a essência. 46. Você entende que o dom não é sobre julgar, mas sobre amar com clareza. Com o tempo, você compreendeu que discernir espíritos não é apontar o dedo ou expor pessoas. É amar com sabedoria. É proteger sem acusar, alertar sem condenar, enxergar a batalha por trás do comportamento e não o comportamento em si. Esse amadurecimento mostra que seu dom está sendo moldado pelo Espírito Santo e não pelo ego. 47. Você sente quando há algo maligno num lugar ou pessoa, mesmo que ninguém perceba. Seu espírito reage e você sabe que não é apenas impressão, é discernimento real. 48. Em discussões ou ataques, você percebe que não é só humano. Há algo espiritual por trás. Isso te faz agir com sabedoria, vendo além da superfície. O dom de discernimento de espíritos não é um fardo, mas um chamado. Um presente divino para enxergar onde poucos veem, para agir onde muitos hesitam. Se você se identificou, saiba, isso não é acaso, é propósito. Permaneça sensível, vigilante e em comunhão com Deus. Porque quem discerne no espírito, protege no invisível, cura em silêncio e serve com autoridade. O mundo precisa de olhos que veem além, e talvez os seus foram escolhidos para isso.